Parece possível. Mas se ele de repente fizesse tal ritual, então dezenas de milhares de vidas seriam sacrificadas. Lucas ficou chocado com o que ouviu. Voltando-se, surpreso, Charles, o protagonista, perguntou se ela achava que ele precisava ser rastreado. Ao relatar que era assim, Charles percebeu a energia peculiar dos demônios, que não pode ser escondido com as mãos cruzadas. Alton disse que assumiriam o rastreamento de Cauta. Ao se virar, o personagem principal parou em uma posição, abaixando as mãos e continuando a pensar. Lucas disse ter recuperado o nível de 9 estrelas. E percebeu a fusão dos círculos. Depois, olhando para os rapazes ao seu lado, continuando a pensar, ele notou que também tinha camaradas que compartilhavam sua vontade. Ela ergueu a cabeça. Charles se perdeu em seus pensamentos, vendo como Alton apertou o punho. O personagem principal pensou que tudo começava ali, com uma expressão séria. Lucas desejou boa sorte a todos na guerra, pensando em uma verdadeira guerra com o Senhor. Correntes de aura verde emitiu-se do corpo do baniano que gritava. Fechando os ouvidos, ele pensou. O personagem principal ficou surpreso ao perceber que, tão ele longe, sentiu que o mundo inteiro tinha Isabel com os cabelos emaranhados gritou. Devido aos fortes ventos. Continuando a pensar, Lucas percebeu que era o feitiço do dragão. O grito agudo do Alien foi ouvido em toda a área. Vendo como ela tentava recuperar o fôlego, Hector disse que ela já estava em um nível... Ela poderia usar um feitiço de dragão várias vezes ao dia, até 2, notando que ela realmente tinha boas inclinações. Hector sorriu levemente. Erguendo a cabeça, o personagem principal diz: isto precisa ser feito 2 vezes ao dia. Vendo Rizabel se aproximar de Baneon, Lucas disse o feitiço de dragão do mestre Baneon era uma arma que não podiam ficar sem, enquanto derrotava os demigodes. Observando que ele gostaria de um pouco mais, Hector, surpreso, perguntou-se se a destruição dos demigodes foi o rompimento dos apóstolos. Agarrando a mão com força, o personagem principal está mergulhado em seus pensamentos. Uma imagem de Agnes surgiu em sua mente, notando que Nyx não o seguia, de sua própria vontade, dizendo que se tornou apóstola por ameaças. Sem outra opção, os demigodes. Seus olhos estavam embaçados por flechas de aura brilhante. Continuando a pensar, Lucas observou que era obrigado a destruí-lo. Com as próprias mãos, ele dobrou as palmas. Hector disse que já era tarde, convidando os garotos a saírem daqui. Havia um sorriso suave no rosto dele. Lembrando da imagem do Golem, criado, Hector declarou que ela estava pronta. Com um olhar repleto de felicidade, ele pediu que os meninos observassem a beleza e elegância, chamando o Golem de fofo. Voltando sua atenção para Diablo, que estava perto, Hector declarou que era uma obra-prima, criado dos materiais brutos de um sonho, pelas forças combinadas de 3 dos melhores artesãos. Ele ergueu seu próprio... Ele se perguntou o que havia de errado com o núcleo, gritando que era a obra-prima de toda uma vida do sapateiro, uma palha que viveu na era da vida. Adicionando que, no futuro, nenhum Golem poderia comparar, mesmo com o dedo mindinho, de sua doce honra. Dizendo que tinha certeza, o personagem principal notou apenas isso pela aparência. Ela não parece, assim, estendendo a mão. Hector pediu a Lucas para dar-lhe o núcleo. O rosto dele estava encoberto por uma expressão maligna. Em seguida, inseriu o núcleo no pescoço do Golem. Depois de ser colocado dentro, de repente, o núcleo começou a brilhar. O corpo do Golem se ergueu surpreso. O protagonista pensou que, mesmo assim,
O som de um coração era ouvido. Falando em 1 milhão de mana. Risando, Hector percebeu que não era o mesmo nível. Vendo o corpo flutuante do Golem, Hector informou que o poder dessa garota, nascido em um corpo melhor, era ao nível que não poderia ser medido pelos métodos disponíveis em seu tempo. Lucas pensou que, afinal, era energia de mana, que transcendia o senso comum, notando apenas o valor original. Naturalmente, ele achou que era superior ao diabo. Com um olhar desolado, Hector declarou que este era o melhor trabalho de sua vida. A vida inteira dele, ele disse que era a melhor arte. O rosto do Golem estava oculto, e rios de aura brilhante. Ao abrir os olhos, ela parou em uma posição. Uma aura brilhante continuou a emanar de seu corpo. Colocando a mão no rosto, o personagem principal tentou se esconder da luz intensa, explosões que envolveu a imensidão da sala. Depois disso, o Golem pousou no chão. Um laço azul brilhante estava em seu peito. Com lágrimas nos olhos, Hector anunciou que se mudaria. Chamando-a, interrompeu-o. Lucas observou que Hector costumava chamá-la de Ana. Hector disse que mudou de ideia, porque o nome soava mais belo do que o rosto do protagonista estava cheio de surpresa genuína, perguntando onde ela estava. O Golem tentou entender por que seus braços eram tão finos. Olhando pelo corpo dela, o Golem informou que compreendeu o que houve olhando para o estande. Lucas, o Golem, perguntou quanto tempo havia passado. Aproximando-se do Golem, o personagem principal pegou seu ombro, com expressão agitada no rosto. Lucas olhou fixamente para o Golem. Isabel, surpresa, tentou entender o que ele estava fazendo. No momento em que o personagem principal chamou o Golem de Shuei, o rosto dela estava surpreso. Com olhar preocupado, Lucas perguntou se ela era Shuei. Horrorizado, Isabel perguntou ao protagonista sobre o que ele estava falando. Nesse momento, Cairo perguntou se Lucas estava falando do grande sábio. Abrindo levemente a boca, o Golem falou de 4.000 anos, 7 meses e 23 dias correndo para os braços de Lucas. Shuei perguntou se demorara muito. Cairo, surpreso, tentou entender o que isso significava, dizendo que Frei era o traumático de Lucas. Perdida em seus pensamentos, fitando o vazio, Isabel disse que entendeu o problema. Voltando-se para Lucas, ele observou que, mesmo assim, ele parecia assim. Você o reconheceria à primeira vista, dizendo que, embora não tivessem se visto, ele havia se tornado bonito uma imagem da sala onde ela estava, ao lado do personagem principal. A imagem surgiu em seus pensamentos. Ela relatou sobre a caverna de Shu. Disse que isso mesmo era uma mensagem para apenas uma pessoa, com um sorriso suave no rosto, referindo-se a Lucas Trauman. Agarrando o personagem principal, Shu ficou congelado em uma posição. Continuando seus pensamentos, Isabel percebeu que essa caverna era a última esperança de Shu. O último desejo, apoiando-se no ombro de Lucas. Shu disse que pensava que um dia ele abriria os olhos e ele certamente estaria em frente a ele. Risando, Isabel ouviu Shu chamar Lucas de mimado, colocando a mão no pescoço do personagem principal. Shu notou que ele era tão macio que ficou repugnado, pedindo que ele se afastasse naquele momento. Isabel pensou que, afinal, parecia que essa aparência foi um erro. Ela ergueu a mão, perguntou-se o que havia de errado com sua voz, relatando o pensamento de que ele era um devido à incapacidade de falar por 4.000 anos. Examinando suas mãos, ele observou que seu corpo era estranhamente magro e branco.
Em seguida, ele ergueu o dedo. Shu ativou o espelho ilusório. Olhando para o indignado Lucas, Shuei observou que, embora não tivessem se visto, o gosto dele mudou muito, afirmando que não era o seu gosto. O personagem principal gritou que era culpa de Hector, a quem ele chamou de dragão, olhando para Shu ao lado dele. Cairo quis saber se realmente era um. Abaixando a cabeça, ele confirmou que era assim. Ele declarou ser Shueia, o estranho, com uma expressão séria no rosto. Hector observou. Ele não conseguia imaginar que a alma de Shu estivesse lá. Ele mesmo estaria no núcleo, colocando as mãos atrás das costas. Shu disse que isso era quase verdade, adicionando que isso não era totalmente preciso. Ele disse ainda que não há alma lá, mas uma cópia de memória e personalidade. Hector disse que ela havia pego sua mente. Tuei copiou suas memórias e personalidade, indagando se tal coisa era possível. Surpreso, Shu admirou que realmente funcionou, chamando-se de incrível. Cairo virou a cabeça e falou com o personagem principal. Cairo, cercado pelos rapazes, perguntou se o personagem principal fosse realmente Lucas Trowman. Isabel, sorrindo, disse que era assim, notando que Frey era Lucas Trowman, que desapareceu, sem vestígio, há 4.000 anos. Cairo, surpreso, disse que não conseguia acreditar. Isabel se inclinou para ver se Cairo se sentia aliviado. Todas as perguntas, até aquele ponto, tudo sumiu, dizendo que sentia assim, com uma expressão animada no rosto. Cairo congelou, sorrindo. Ele observou que era assim, virando o olhar para Lucas, ao seu lado. Cairo relatou uma sensação melhor, dizendo que ele não acreditava estar no mesmo lugar. Os heróis da Era da Luz. A base dos Paragons ficava em uma área montanhosa, com luzes acesas nas casas, erguido nas colinas. Cairo e Snow estavam em uma mesa no balcão, discutindo Frey e Chewie. Quem estava na beirada. Cairo ainda não conseguia acreditar que Lucas era Trowman e Shuei Stroll estavam aqui. Isabella Diablo. Cairo e Snow sentaram-se à mesa e beberam chá com doces. Cyril só agora entendeu o porquê de Frey ter tanta habilidade. Era um jovem. Quem havia atingido recentemente os 20 anos. Isabel olhou para Lucas e decidiu falar sobre Frey. Inicialmente, ele era seu colega na academia. Ela não sabia por que o Sr. Lucas no mesmo corpo com ele, desviando o olhar para Cairo. Isabel continuou falando. Ela disse que, de acordo com Lucas, ele esteve preso no abismo por 4.000 anos. Um dia, ouviu a voz de Frey, Neve, que cruzou as mãos sobre o estômago. Disse que também ouviu falar do abismo, como ficou claro pela palavra. Este é um lugar onde não há absolutamente nada. O olhar de Snow desviou-se pouco. Ela contou como ouviu isso uma vez. Viver nesse lugar, consciente, era uma tortura ainda maior do que a própria morte. Cairo, quem estava ao lado de Diablo, virou o olhar para Frey. Agora, com eles, começaram a enxergar as chances de sucesso. Frey e Shu, parados na beirada, sem perceber, se tornou a maior esperança da humanidade, porque eram dois heróis da Era da Luz. Quem conhecia bem o Senhor, os olhos de Snow estreitaram enquanto pensava em algo. Snow se levantou e decidiu alertar Cairo e Diablo. Não falar sobre essas coisas. Sem pensar, a Neve se afastou. Mas finalmente compreendeu. A mão. Recomendou que todos tratassem Lucas com as mãos nos bolsos. É Frey. Qua e os guias de Anastasia estavam um ao lado do outro. Amar a noite e a lua. Shu
olhou para Frei, enquanto explicava como via suas memórias. Frei continuou a olhar para longe, lembrando o momento em que Iris tirou a vida de Shu. Frei decidiu contar a Shu sobre isso. Frei lembrou-se da cena em que Iris, tendo perfurado o corpo do sapato deitado. Eles com lanças se viraram e saíram. Shu ergueu a mão como se acariciasse o ar. Ele ergueu a cabeça como se não estivesse surpreso que Iris o matou, continuando a baixar e erguer a mão. Shui olhou para Frei e lembrou-lhe que ele não sabia disso, porque suas memórias são notas copiadas antecipadamente. Ainda antes da morte, Frei olhou para Shu sem entender que tipos de movimentos ele estava fazendo com as mãos o tempo todo, mas Shu não percebeu o olhar estranho de Frei. Ele percebeu a estranheza de Iris. Apesar de rude, ela não os trairia para salvar a própria vida. Frei desviou o olhar e refletiu. Frei se endireitou e chamou Iris de apóstola do Senhor. Isso fez Shu olhar para Frei com confusão. Shuai, como se acariciasse o ar, perguntou a Frei quem era o apóstolo. Frei percebeu que precisaria explicar isso agora. Shu olhou para Frei com uma semelhança de sorriso, dizendo que tinha muito a aprender, olhando para o céu noturno com a lua cheia brilhando. Frei não sabia por onde começar, mas Shuei o tranquilizou, dizendo que ele era um guerreiro. Ele mesmo era muito inteligente, então a história dele não seria tão longa. Nesse momento, em Silquete, Ivan estava no sofá e amarrando bandagens em sua mão. Alguém o chamou de grande guerreiro, mas Ivan não levava isso a sério. O orc com os braços cruzados no peito. Não muito longe de Ivan, olhando para ele estava o orc. Ele admitiu a ele que se não fosse por ele já teriam sido destruídos. Ao ouvir isso, Ivan desviou o olhar. A cabeça dele baixou um pouco por causa dos pensamentos. Ivan lembrou da cidade destruída. Em um dia, a cidade se transformou em ruínas. Ele não compreendia o que estava acontecendo ao mundo. Mais e mais povoados se tornaram literalmente em um dia, resultando em completo deserto. Um orc com chifres na cabeça abre a tela da tenda e se dirige a Ivan. Um grande guerreiro informou-lhe sobre os convidados. Ivan e o orc, com pele verde e presas, olhe para o recém-chegado. As arcos de fogo se desenvolveram como em uma dança. Nick entrou na sala e parou em frente a Ivan. Seus cabelos se torciam como chamas, sem parar por um segundo. Ela usava uma máscara no rosto, escondendo um lenço amarelo estava em torno do seu pescoço. E um vestido branco decorado com um cinto. Ela usava algumas joias. No corpo dela, um dos olhos de Nick mudou de cor. Torcuda assumiu o controle do corpo. Desceu a máscara do rosto e se apresentou. Torqueda, com um grupo de Nicks, ficou em frente a Ivan. Quem o olhou com um olhar ameaçador e pediu-lhe para se matar. Neste momento, Shuei olhava para Frei. Perguntou se o demigodo traiu de verdade o senhor. Frei, do balcão, confirmou isso. Ele disse que Rick ficou impressionado com a Rússia. Shuei começou a erguer e a baixar a mão novamente, fazendo um movimento estranho. Ao mesmo tempo, Shu disse a Ferry que as palavras dele eram difíceis de acreditar. Frei apoiou-se na grade. Ele olhou para Shuei e finalmente não aguentou mais, perguntando a Shuei o que ele fazia com a mão. Shuei respondeu, chamando-o de hábito de acariciar sua barba velha. Torre olhou para a mão dele e perguntou se deveria pedir para colar a barba, porque a sua desaparecimento o sentiu vazio. Mas Frei rejeitou a ideia. Lucas olhou para Shu ao perceber que ele sobreviveu. Bem, Shuei, quem está ao lado dele?
olhou para Lucas, surpreso ao ver que ele alcançou novamente o nível de 9 estrelas. A partir do começo, Shu achava que sua vontade ainda era teimosa. Frei virou e colocou as mãos na grade, dizendo que não alcançou tudo sozinho. O olhar de Frei se voltou para as pessoas na mesa. Ele viu Isabela ao lado dela, conversando. Diablo e Cairo, sentados ao lado, também estavam conversando entre si. Lucas sabia Deu que muito aqueles que vivem neste mundo. Lucas olhou para Shu enquanto chamava seu dever de habilidade. Shu, com a cabeça apoiada na mão, com um ar sombrio, olhou para o cenário enquanto dizia que agora o mais importante seria determinar as ações do Senhor, olhando para as casas em diferentes estilos e formas. Lucas alertou Shu ao problema. Os semideuses e o Senhor em geral, percorrendo livremente tempo e espaço. De repente, Shu foi interrompido. Lucas diz que tem um jeito de resolver o problema. Shu olhou para Lucas e sorriu. Lucas olhou para Shuei e perguntou qual método ele estava falando. Os olhos de Lucas se alargaram surpresos, depois que Shuei sugeriu usar a ajuda de Íris. Lucas pulou imediatamente e virou-se para Shuei. Ele gritou chamando Shuei de idiota e lembrando-o da traição de Íris. Ela olhou para Lucas com um sorriso malicioso. Lembrou-lhe de como Íris o salvou. Encostada na grade, Shuei olhou para o horizonte e disse a Lucas: quem estava atrás dele? Íris nunca o trairia. A aventura se mudou para a Cordilheira Espanhola. O vento varreu entre as gargantas, montanhas e colinas desta cordilheira. Frei e Shuei estavam na beira do penhasco, apreciando a paisagem deste lugar. Shu, ao lado de Lucas, ficou impressionado com o lugar, porque nada havia mudado aqui. Como se, por 4.000 anos, só aqui o tempo tivesse parado. Ela olhou para Frei e perguntou o motivo de sua vinda. Eles tinham algum negócio na caverna dele? Frei, no limite do penhasco, contou a Shuei que um dos escolhidos do Senhor, isso é da Apocalipse, Agnes, quem controla o poder da chama, teve um apóstolo com quem se encontrou aqui. Um vento forte soprou em torno de Frei, criando pequenos convidados, enquanto Frei se mantinha. Olhando para a distância, contou como Nick salvou sua vida e se tornou seu salvador. Quem arriscou a vida por isso? E ela é sua amiga, Shuei, ao lado de quem o vento também soprava. Olhou para Frei, que disse: ele estava obrigado a destruir Agnes com as próprias mãos. Lucas começou a olhar ao redor após uma breve espera. Normalmente, ele encontrava Nick sempre que vinha aqui. Ela estava com as mãos atrás. Sugere a possibilidade de Nix apenas dormindo, de repente. Uma enorme criatura saltou das copas das árvores. E Lucas, ao mesmo instante, ergueu os olhos. Um orco de pele verde pousou em frente a Frei e Shuleis. Ao se a virarem, aterrissagem dele levantou nuvens de fumaça. Ele olhou para Lucas, com seus olhos amarelos, e abriu a boca, tentando falar algo. O ogro tinha uma barba grossa. Não típico de ogros, ela pensou, olhando para o orçamento à sua frente. Lucas perguntou se ele era sua amiga. Lucas negou imediatamente. Tui ficou olhando para o monstro e não conseguiu identificar se era um duende. Lucas, ao lado dele, ficou um pouco surpreso com o tamanho desse grande sujeito. O ogro abriu a boca e começou a falar, chamando Frei de homem de cabelo grisalho. E o mestre de seu mestre, Frei, ao olhar para o ogro, ficou surpreso. Percebeu que ele era subordinado de Nick. O ogro sobrepôs-se às figuras de Frei e Shuei
e começou a contar. Nix contou sobre a perigosa situação e a impossibilidade de ficar aqui. Com os lábios entreabertos, ele se queixou de Nixon, escolhendo uma criatura para transmitir informações. Porque o ogro falou de maneira estranha. Com certa incerteza, Frey se contorceu por um instante. Quando o ogro transmitiu o pedido de Nixon, Ogre disse que precisava criar uma brecha. E depois disso, o mestre do mestre iria lá. A enorme boca do ogro se abriu novamente quando ele falou. O país a que Nixon era sedoso. O ogro agachou-se e apertou os dentes. Ele repetiu o nome do país inúmeras vezes. Ela olhou para Lucas. Ele disse que o destino deles havia sido decidido. No vasto deserto, havia uma cidade de bom tamanho. As paredes da cidade eram enormes. E a plataforma de observação pode ser comparado com a área de várias casas. Apenas uma estrada conduzia a essa cidade. Ao longo das bordas, palmeiras brotaram. Os eventos ocorreram no deserto. No meio, havia uma oásis. Aos poucos, Agni se aproximou de Nasdaq. Quem está à beira da oásis? Perguntando o que era tão importante que ele queria discutir. Em privacidade, Agni sem se virar. Voltou-se para Nasdaq, que estava atrás dele. Agni olhou para Nasdaq e perguntou o que ele pensava sobre o desaparecimento de Rihanna. Lâmpadas verdes piscaram em Nodax S-sockets. Depois da pergunta de Agni, Nasdaq virou e foi embora, dizendo que Kiran simplesmente se sacrificou para salvar os três. Agné olhou para o recém-partido Nasdaq, não acreditando que ela pudesse se sacrificar. Agni, olhando para trás de Doka, perguntou se Heran se sacrificou. Mesmo sem querer, Nasdaq congelou e ficou parado. Ele não respondeu a Agni, mas pergunte a ele o que ele queria dizer. Agné inclinou a cabeça e pensou, pronunciando o nome do Senhor. Então, o olhar de Agnes brilhou quando o Senhor nunca lhes exigiu sacrifícios. Até agora, talvez ele estivesse mudando. A aura em torno de Nasdaq se manifestou. Ele virou a cabeça e lembrou a Agnes que o Senhor é o único Deus, à vontade dos deuses. A aura em torno de Nasdaq desapareceu. Depois de ver o rosto de Agnes, Nasdaq virou e se aproximou de Agni. Agora, notou que Agni estava preocupada com muitas coisas. Os olhos de Nasdaq fecharam-se. Ele alertou Agni para não repetir. Rick falhou e não deve agir de maneira estúpida. A pupila de Agni brilhou e brilhou. Ele olhou para o Nasdaq depois de dizer isso. Um incidente nojento bastou para eles. Quando tiveram que lutar com seus próprios... Agné olhou para o céu, admirando a vegetação, e expressou seu entendimento para Nastor. Neste momento, ergueu a mão e concentrou a chama nela. As pupilas dela brilharam com a energia que a sobrecarregou. Ela gritou e avançou para o ataque. Eles estavam em pé, prontos para lutar, aguardando a aproximação de 4 jatos de fogo. Quando as chamas quase alcançaram Ivan, ele desapareceu do lugar. Em um instante, Ivan, com um punho erguido para golpear, apareceu diante de Nix, surpreendendo-a. Ivan acertou Nix no estômago. O corpo dela voou para o ar e, atrás dela, a energia residual do golpe saiu de um canhão. Os pupilos de Nick desapareceram. A boca dela abriu num grito silencioso. Torque, que assumiu o corpo de Nix. Ivan, amaldiçoado, acertou com a segunda mão e jogou Torcuta fora. O corpo inteiro de Ivan estava coberto por uma aura dourada. Cada golpe dele era acompanhado por meio da liberação de uma explosão. Torqueta bateu no chão várias vezes,
Mas depois de rebater nele, ele continuou a voar pela força do impacto de Homons. Turquita detestava lutar com Ivan, porque ele não usou toda a força, mas apenas irritou-o. Isso o forçou a atacar a si mesmo. Turqueta até sorriu e pensou, uma morte tão incomum. Ivan permaneceu de pé após o golpe. Nuvens de poeira subindo, obstruindo sua visão. Turquta saltou da poeira e fumaça. E novamente correu em direção a Ivan. Turquta acertou com a mão. Ao mesmo tempo, controlava a chama. E, atacando com isso, o rosto irritado de Ivan, de repente, apareceu na frente do rosto de Torcuda. Ivan, surpreso, levantou-se e observou seu Torcuda. Devido ao movimento mútuo das partes do corpo, colapsou e caiu ao chão. Ivan aproveitou imediatamente isso. Lançou, esmagando o corpo de Nick no chão. Torcuda abriu a boca, tentando gritar por causa da dor insuportável. Eu me sentei em Torcuda, agarrou-a pelo pescoço e erguiu a mão para golpeá-la. Eu disse, irritado com o fim da luta. O punho de Ivan, cheio de mana e poder sem precedentes, aproximou-se do rosto de Nick, que estava deitado. Nesse momento, Agni estremeceu e olhou para Nasdaq com desconfiança. Quando perguntou como observava seu apóstolo, Nasdaq, ao lado de Agni, estava preocupado com a incapacidade de seguir o apóstolo. Agni olhou para Nasdaq, sem entender a preocupação dele. Nasdaq olhou para o oásis e disse lentamente o nome. Era Frey Blake. Nasdaq virou um pouco a cabeça, olhando para Agni, dizendo que na última reunião, Frey identificou todos os apóstolos deles. Depois disso, Nasdaq chamou Frey de inteligente e alguém que não deixaria os apóstolos sozinhos. Agni olhou para Nasdaq e perguntou como cuidava de seu apóstolo. Nasdaq olhava para o lago à frente. Lembrou que seu apóstolo era assim, que ninguém ousaria tocá-lo. Agni fixou o olhar no lago como Nasdaq, lembrando que o diabo era seu apóstolo. Nasdaq e Agni ficaram na beira do lago, discutindo as características dos apóstolos. Agora, observou que o apóstolo de Anto era muito bom escondendo seu corpo. E não havia motivo para se preocupar com o apóstolo. O Sr. Malazak voltou a se dirigir a Agni, expressando sua preocupação. Agni, olhando para Nasdaq, perguntou se ele achava que simplesmente nomearia um fênix pegado na rua, um apóstolo. Agni e Nasdaq estavam à beira do lago. Depois de um tempo, Agni perguntou se a necessidade de nomear um apóstolo, que era uma enorme fraqueza. Agni olhou para sua mão em volta. A chama estava subindo. Disse a Nasdaq que pretendia eliminar totalmente essa vergonhosa fraqueza. Ozark olhou para Ag. Não, entendendo como ele iria se livrar dessa fraqueza.